Que bom, né? Ouvir a história de Jesus. Tenham todos um feliz sábado, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade aqui de Vila Mariana. Nós agradecemos a presença de cada um, jovens, crianças, todos que se façam presente. Sinta-se abraçado por nosso Deus. Nós temos visita, que nos visita hoje, e a igreja de Vila Mariana ela tem um costume de agradecer as pessoas que estão nos visitando. Como que a igreja faz? Jesus ama vocês. Amém? Aqui está conosco o irmão Rafael. Irmão Rafael, nós conhecemos por bom tempo, né, irmão? E eu já tenho lutado, convidado o irmão, e nunca tem dado certo do irmão estar aqui com a gente. Mas hoje ele está aqui, a esposa dele também, né? Nós agradecemos por ele ter atendido o nosso convite e é para voltar mais cedo, viu, irmão? E nesse instante nós vamos colocar em pé e vamos cantar o hino 570, além do rio.
Convido a todos a se colocarem de joelhos. Senhor nosso Deus, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez na tua casa te adorando e te bendizendo. Amém. Te peço, Senhor, vem estar conosco com o pregador, o Senhor capacite ele, use ele para que ele possa trazer uma mensagem a nós inspirada por ti. Amém. Abençoa cada irmão presente, fortalece cada um, Amém. nos ajude a se preparar melhor para a tua volta. Perdoa os nossos pecados, fique conosco, que é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. É com muita satisfação que cumprimento a todos e não posso deixar de expressar o meu prazer de estar aqui na igreja da Vila Mariana, na cidade de Aparecida de Goiânia, e poder ter essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus com os meus irmãos aqui. Amém. Interessante que quando a irmã Neuza me chamou para vir aqui, na quinta-feira dessa semana, antes de ontem, é que eu fui sentar e preparar a mensagem para trazer aqui para os irmãos. Mas, quando foi ontem à noite, é que eu fui revisar a lição para trazer para cá. E percebi que a conclusão da lição que nós tivemos hoje, que eu apresentei o texto de Lucas 11, 25, cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas, era exatamente o contexto, o conteúdo que nós vamos trabalhar no sermão. Ou seja, o sermão é a continuação da lição. Só que a curiosidade que bateu comigo foi o seguinte: é que eu tenho um canal no YouTube. Lá tem as lições, tem o Escatologia versão 4, a matéria que analisa início e fim de civilizações, as profecias da Bíblia, assuntos polêmicos da Bíblia, analisa tudo e não deixando a Bíblia responder por ela. E como eu disse, tem palestras também, como essa aqui, vai estar lá. Mas quando trata das lições, essa lição que nós estudamos agora de manhã, hoje no meu canal, já tem a 9ª lição gravada, está editada lá, gravada já. E a 10ª lição já está também gravada e estou terminando a edição dela. Hoje à tarde eu devo estar postando ela já no canal. A lição de número 10. Por isso, então, eu tive que ontem à noite revisar, porque eu estou várias lições na frente já, para saber o que a lição está falando hoje no sábado. E aí eu vi que o que eu tinha feito antes de ontem, preparar o texto de preparo da mensagem, é o mesmo texto que fechou a lição, que eu já tinha gravado há um mês e tanto antes. Já estava no canal há mais de um mês, quase 2 meses. Ou seja, é nesse momento que a gente percebe sempre a condução do Espírito Santo na obra de Deus. Sempre. Pode observar, irmãos, todo sermão, ele é, quando dirigido por Deus, a extensão da lição. Sempre é assim. Sempre foi assim, sempre será. E nisso nós percebemos a direção de Deus em nossas vidas. Amém. A mensagem desta manhã, as janelas da vida. Analisando Lucas capítulo 11, verso 34 e 35. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. É uma mensagem muito dura de Cristo. No verso 34, em poucas e boas, ele está dizendo: se brilha os olhos, brilha o corpo todo. Se sombreia os olhos, sombreia o corpo todo. Isso deixa uma dica para nós das Escrituras Sagradas,
que é muito interessante aprender a olhar olho nos olhos das pessoas. Quando nós aprendemos a olhar olho no olho, temos bem mais facilidade de conhecer as intenções e as ações, e até mesmo de ter uma noção bem objetiva do comportamento daquele indivíduo, do que quando nós não olhamos no olho das pessoas. O mentiroso, geralmente, ele não dá conta de olhar no olho. Ele treme, ele pisca, ele gagueja, se ele olhar no olho. Por isso que ele gosta de conversar olhando de lado, disfarçando, igual gato, sorrateiro. Quando a gente aprende a olhar olho no olho, a gente tem outra força, tem outra visão. Mas a segunda aplicação, que a mensagem está apresentando, no verso 35, é um conselho específico ao portador dessa luz. Você ter cuidado com a fonte de luz que você tem. Porque o diabo, ele é especialista em mentira e engano. E tem muitas pessoas que acabam, o mentiroso que eu acabei de citar agora, por exemplo, sabe quem foi o primeiro que convenceu da mentira dele? Ele mesmo. Para ele contar a primeira vez aquela mentira, às vezes até ele embaraçou um pouco. Mas com o tempo ele fica tão viciado naquela mentira, que a vida dele se torna mentira. E ninguém convence ele mais que aquilo é mentira. E aquilo se torna um vício. Entende? Se a luz nossa for verdadeira mesmo, verdadeira, nós podemos olhar no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, o que Jesus falou para aquela ex-prostituta, que até ali foi prostituta. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E olha quem Jesus achou. Olha quem Jesus identificou, que até ali foi uma meretriz, e dali para frente ele tinha certeza do que ela queria ser. E ela encontrou a pessoa certa para transformar a vida dela. Amém. Entende? Aí, quando a fonte é verdadeira, a pessoa transforma. E acabou. Para Deus não existe passado para nós. Existe agora, o presente. Existe o futuro. Do compromisso que você fez com Deus de andar com Ele. E de ser luz do mundo e sal da terra. Dar tempero para a vida ao seu redor. Ser um testemunho para o mundo ao seu redor. Agora, quando a pessoa se convence da mentira, da própria mentira, da sua vida cristã, se torna aquela água morna com sal, que está lá no Apocalipse, vai fazer Deus vomitar aí na boca. Ele se convence que é rico, é abastado, não precisa de nada, não precisa de ninguém, ninguém tem nada com a vida dele, mas ele não sabe que é um desgraçado, segue nu, que está a ponto de vomitar da minha boca. Esse tipo de crente, de cristão, que a Bíblia chama de joio, que dentro da igreja disfarça de crente e lá fora disfarça de mundano. Ninguém lá fora imagina que ele é crente, e ninguém dentro da igreja imagina que ele é mundano. Esse é o que Deus vai vomitar da boca. Só o encontro com Jesus vai fazer mudar, seja por amor ou pela dor. Mas quando esse indivíduo que já se convenceu da mentira dele, continua na igreja, continua lá fora, fazendo a vidinha, essa vidinha que ele já considerou vidinha boa, né? Ele acha que ele está certo, ele se convenceu da mentira dele. E quando isso acontece, esse achar é o mesmo que aconteceu com Adão e Eva quando aceitou as mentiras de Lúcifer, da serpente. É o mesmo que aconteceu com Caim, quando fez tudo que ele fez e chegou aonde chegou, perde os limites por completo. Quando isso acontece, que a luz é falsa e a pessoa está achando que é verdade, está achando que a luz é verdadeira, é uma luz paralela, uma imitação de luz. Nós podemos ir para Mateus 15, 19. A mente dessa pessoa, o coração dessa pessoa que acha
estava desgraçado, segue nu, o coração dela metendo se torna uma caixa de Pandora. Sai tudo quanto é tranqueira que o diabo já ensinou e ensina e ainda vai ensinar para esse velho mundo. Ele é incapaz de saber os limites da sua maldade e de suas ações e de suas escolhas. É verdade que o ser humano em si, ele é incapaz de conhecer o que ele está propenso a fazer para o bem ou para o mal, aonde ele pode chegar. E é mesmo por isso que nós aprendemos com a pregação do Evangelho a nos concentrarmos na palavra e aceitarmos a Cristo dirigindo a embarcação da nossa vida, porque só assim ela ancorará com segurança nas praias da Canaã celestial, do outro lado do rio que nós acabamos de cantar. O pecado, ele trouxe a morte, mas antes de trazer a morte, antes da morte em si, dessa morte que nós conhecemos, tem um monte de doenças físicas e mentais e emocionais que nós sofremos, que nós padecemos e lutamos com ela o tempo todo, antes de conhecer propriamente dito a morte. Mas lá no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 12, nós temos um conselho bíblico fantástico, que no poder de Deus, usarmos essa armadura do cristão que ali está apresentada, a mente estiver funcionando perfeito, para a honra e glória de Deus, mesmo na nossa esfera, o nosso sistema imunológico vai funcionar bem melhor e nós vamos ter muito mais saúde. Amém. Mas se nosso cérebro, se a nossa mente desajustar com moléstias mentais ou emocionais, o nosso sistema imunológico vai trabalhar com uma deficiência muito grande e teremos muita facilidade de contrairmos as diversas doenças que nós respiramos à nossa volta o tempo todo, principalmente o câncer. Quando nós encontramos a alegria no verdadeiro sentido, o amor no verdadeiro sentido, o conhecimento da palavra no verdadeiro sentido, e partimos para esse exercício, nós nos tornamos pessoas alegres, felizes e automaticamente com um sistema imunológico mais fortalecido. Na realidade, nós somos livres, temos o livre-arbítrio e podemos escolher o que nós queremos. Deus nos deu esse momento de vida, seja de 80, 100 anos, seja de 70, de 30, de 10, de 20, ou recém-nascidos também que morrem. O tempo de vida que nós temos é um tempo que, de alguma maneira, o propósito de amor que o Deus de misericórdia e graça tem para alcançar algum propósito ali naquela volta, seja em torno daquele recém-nascido, para alcançar aquele casal, aquelas famílias, ou seja num adulto, seja num idoso. Tudo tem um propósito, que o amor e misericórdia de Deus, de alguma maneira, ainda que nós não compreendamos o porquê, vai ser alcançado por aquilo que está acontecendo, por aquela vida ou por aquela morte. Deus nos dá a condição plena e absoluta, principalmente ao conhecermos a palavra de Deus, para fazermos escolhas sensatas, para cumprir a nossa missão e ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, no cumprimento da missão de outros, apoiando outros, ao invés de atrapalhar outros, ao invés de criticar, de apontar dedo. É lembrar que todos somos mortais, estamos sujeitos a erros, e ninguém é juiz de ninguém. Deus é um ser eterno, absoluto, que salva a mim e a você. Amém. Mas Jeremias, no capítulo 17, verso 9, nos diz que o coração, aqui representado a mente, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, ninguém pode correr. Se ele entrega às trevas, irmãos, ele se torna uma pedra.
e compromete o comportamento humano de uma maneira muito séria. É por isso que nós temos que ter cuidado, porque Jesus, comentando disso numa ocasião, ele disse que se a gente consegue expulsar o mal da vida da gente, mas descuida com a porta aberta do coração, o mal vai, gira para cá, gira para lá. Se não achar lugar por lá, ele resolve procurar a casinha velha. Só que tem um detalhe: se ele achar a casa aberta, a porta aberta, ele entra sozinho, e a condição daquele indivíduo passa a ser muito pior do que antes, por causa da quantidade de maldade que agora vai acontecer. Sabe, irmãos, eu nunca vi um fumante que deixou de fumar uma carteira quando voltasse a fumar, que não voltou fumando 2, 3. Alcoólatra com a garrafa de pinga, drogado com a droga, e qualquer pecado dos 10 mandamentos, quando a apostasia acontece, que a pessoa reconverte, quando a pessoa se converte, deixa a apostasia, ele anda num brilho maravilhoso para a glória de Deus. Mas se ele voltar a apostatar de novo, porque deixou a porta aberta, ele não fica igual anteriormente, fica pior. Por que geralmente quando as pessoas abandonam a fé, eles ficam rebeldes? Não quer nem ver gente da igreja, não quer nem visita, fica irritado. Quando você visitou ele a primeira vez para dar estudo bíblico, ele achava maravilhosa a sua visita, por mais que ele não gostasse de crente. Mas se vai visitar o apostatado, pode esperar, que as pedras estão ali, prontinha na capana, para falar mal dos líderes da igreja, falar mal dos irmãos da igreja, mostrar que todo mundo tem defeito, mostrar o defeito de todo mundo, com prova ou sem prova. É assim que acontece. Porque o coração, ninguém pode conhecer, só entregue na mão de Deus, para termos vitória. E quando o coração não está entregue nas mãos de Deus, o diabo, ele é imundo, e ele contamina a nossa vida. A presença dele, ele não entra sem contaminar. E as contaminações de Satanás é tudo que é ruim na face da terra. Tudo que é doença, tudo que é tranqueira, são contaminações satânicas. E o diabo sabe muito bem que o nosso corpo, quem comanda o nosso corpo fisicamente falando? Nosso cérebro, a nossa mente. Se ele conseguir contaminar a CPU, vai ter algum programa que vai funcionar? Não vai. Quando o vírus entra na CPU do computador, o que acontece? Todo o sistema fica comprometido. E tem determinados vírus que conseguem entrar na conta bancária, conseguem descobrir senha e fazer piseiro que o cara não tem noção. Tem os vírus bomba que apagam o computador, tudo. E é isso que ele faz na nossa vida. Por isso que Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 17, nós temos a armadura do cristão. E o principal acessório de guerra para o cristão usar ali é o capacete da salvação, porque é para cobrir justamente o céu. Os nossos olhos são as câmeras, o áudio, nossos ouvidos. Nós estamos gravando tudo. 100% do que acontece ao nosso redor nós gravamos. Só que mais de 95% vai para o subconsciente. O homem mais inteligente do mundo não usa 5% da capacidade do cérebro. Quando Paulo disse: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas no piscar e fechar de olhos seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista na incorruptibilidade, isso que é mortal se revista na imortalidade. Paulo estava dizendo o mesmo que Jesus, em outras palavras, disse: que o reino de Deus está dentro de vós. Não adianta dizer ele aqui, ele lá, ele está dentro de nós.
Se nós vencermos o grande conflito entre o bem e o mal aqui na nossa mente, com certeza venceremos na nossa vida e participaremos do reino da glória e majestade. Amém. Mas do contrário, se não usarmos o capacete da salvação, a nossa mente vai se contaminar e nós sofreremos de transtornos mentais. Algo que às vezes soa estranho, essa expressão. Você já ouviu falar que todo mundo tem um pouco de doido e de médico? É verdade. Todo mundo tem um pouco de doido e médico. A questão é que a gente geralmente ignora, deixa à parte esse contexto e não imagine que nós convivemos com transtornos mentais o tempo todo. O grande conflito entre o bem e o mal que nós vivemos é para não deixar nós adoecermos com esses transtornos. Porque se nós adoecermos com esses transtornos, deixar eles tomar conta de nós nos tornaremos pessoas em sério risco de sobrevivência, tanto nós como de outros. Olha o que é a definição de um transtorno mental: variação mórbida mental capaz de causar prejuízo global a uma pessoa. Se a gente parar para pensar, então, todo mundo realmente tem um pouco de médico e um pouco de doido. Mas vem cá. Essa mensagem tem o propósito exatamente de nos mostrar, como já mostrou, a armadura do cristão, para que nós tenhamos condições, habilidade para lutarmos com êxito essa batalha do grande conflito que nós vivemos na nossa vida e no mundo lá fora. Porque existem, eu vou citar pelo menos 10 transtornos mentais que existem para vocês terem uma noção. Psicose. Não dá tempo a gente entrar na definição de cada um desses, mas passando por cima rapidamente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esses 10 transtornos, eu tenho uma palestra no meu canal. Se vocês entrar lá no YouTube, digitar Professor Rafael Diniz Caetano, é o meu canal. Ou se também pegar o meu WhatsApp, que é 981336615, para pegar no final depois também, eu posso compartilhar com vocês esses links de mensagens, essa palestra, as lições toda semana, para vocês assistirem. Quando você entrar lá e digitar Professor Rafael Diniz Caetano, você cai dentro do meu canal. Aí você digita o Porta-Joias da Fé. O Porta-Joias da Fé, eu vou falar dessas 10 moléstias aqui em detalhes. Isso aconteceu há 4 anos atrás que eu gravei essa mensagem. Tem até uma filha minha cantando comigo lá, eu tocando violão e ela cantando. Foi lá na cozinha da minha casa. A psicose são pessoas que a cabeça gira com tanta fantasia que por fim eles passam a ter delírios. Tem cura isso aqui. Mas se não controlar, o bicho pega. A síndrome de borderline é outra complicada, muito popular. Pessoas que têm aquele espírito de dominação, de manipulação, e essas pessoas facilmente têm uma facilidade de se tornarem um psicopata. Elas têm uma propensão de frieza muito grande. Alguns estudiosos dizem que tem cura, outros dizem que não tem cura, mas tem controle. Qualquer uma dessas moléstias tem controle. Inclusive a pior delas, que é a esquizofrenia, tem controle, não tem cura. A terceira, o fanatismo. Não preciso comentar muito sobre isso aqui, né? Pessoa extremista e que não fica muito feliz com alguém que discorda com seus pontos de vista, no meio de um universo de mentes diferentes, né? A quarta, a depressão. Essa então não tem nem que conversar muita coisa, né? Tão popular, tão comum, mas tem cura. Fanatismo também tem cura. Obsessão ou compulsão. Essa aqui
eu vou deixar a parte, eu vou comentar sobre ela. A sexta, fobia ou síndrome do pânico. Fobia enquanto, digamos que a pessoa tem medo de aranha, ou de barata, ou de madrugada. Isso é fobia. Quando lembra do bicho, já acreditar. Isso é fobia. É uma síndrome. Isso aqui é o transtorno mental. Por isso que eu falei. Por isso que é dito, no dito popular, todo mundo tem um pouco de doido e um pouco de médico. Isso aqui é o transtorno mental. Agora, a síndrome do pânico é quando essa pessoa tem contato com essa fobia. Ele está vendo a barata, ele está vendo o rato, ele está vendo a aranha. Aí ele quer andar até no teto, igual lagartixa. Quer gritar, perde o chão. E brincadeira de mau gosto com quem sofre de fobia e síndrome do pânico é a pior viagem. Porque para ele pegar uma faca e mandar alguém daqui para ali, ele perde a cabeça, facinho, facinho. Eu já vi pessoas perder o chão com isso. É muito sério. Ele dá suor, sudorese, ele vai ficando numa situação incontrolável. E se apertar muito, uma brincadeira de mau gosto, você pode colher resultados surpreendentes. Você não imagina e ficar chocado. Porque quem sofre desse tipo de fobia pode perder a cabeça. Facinho, facinho. Tem. Essa aqui é aquele comportamento explosivo intermitente. Aqueles caras que perdem o chão por 2 tempos. No trânsito acontece muito isso aqui, a gente vê pessoas com esse tipo de transtorno. Transtorno explosivo intermitente. Tem. O cara bate, toma uma buzinada no trânsito, aí resolve pôr a mão para fora, fazer um palavrão. Aí qualquer um dos dois que sofrer dessa síndrome já vai sair na mão. Se tiver armado, com a arma na mão. Se não tiver armado, ele vai sair disposto a pegar a chave de fenda, a chave de roda, vai sair disposto a voar no pescoço, porque é uma pessoa explosiva. Agora não é só no trânsito não, viu? Dentro de casa acontece isso demais. Perdeu o chão da pessoa, perdeu o chão à toa, do nada. E falar e fazer besteira que jamais em sã consciência ele faria. E quem tem esse tipo de transtorno aqui, geralmente a hora que passa, ele entra num arrependimento tão grande, dá dó. Mas coitadinho, ninguém imaginava que a câmera aberta toda. Fica calminho, aí pede desculpa, faz isso, faz aquilo, mas olha o tamanho do estrago. Ficou para trás. É um transtorno. E pode ser seríssimo. E esses transtornos todos podem levar uma pessoa a ser uma criminosa aberta. Bipolar. Transtorno bipolar. Esse aqui não tem cura não, mas tem controle também. Todo mundo sabe o que é o bipolar. Mesma hora que ele está lá, alegrinho, está numa tristeza, num pavor, numa raiva. Mas tem controle. Surto psicótico também não tem cura, tem controle. O cara está do nada, está de boa ali e tal. Aí do nada ele surta e fala, faz coisa que não tem nem noção. Em qualquer idade pode acontecer isso aqui. Tem controle. O médico que cuida dessas coisas aqui, que pode medicar esses transtornos de controle, se chama psiquiatra, que precisa de medicar. O médico que cuida dos transtornos que tem cura e não precisa de remédio, se chama psicólogo ou terapeuta.
E por último, a esquizofrenia. A esquizofrenia, os homens até 25 anos de idade, da infância até 25 anos de idade, é o momento que 90% das manifestações surgem, aproximadamente, segundo pesquisas. Nas mulheres, chega até 29 anos. Entende? Depois, aqueles 10% que ficou faltando da população, pode manifestar de novo, entre os 40 aos 45 o homem, e dos 45 aos 49 a mulher. A esquizofrenia não tem cura, mas tem controle. Meus amados, como eu disse, destacando o quinto transtorno, que é a obsessão e compulsão. A obsessão se manifesta nos nossos pensamentos e a compulsão em nossos atos. Quando nós usamos a armadura do cristão, especialmente o capacete da salvação, apontado em Efésios 6:17, automaticamente a espada do Espírito é afiada. Escolhas se tornam resultado de escolhas vitoriosas, porque usamos o capacete da salvação, que afiou a espada do Espírito, que é a palavra do Deus vivo, e com ela empunhadas em nossa mão, com o capacete da salvação, a armadura do cristão, nós somos vitoriosos de guerra. Mas é a única maneira de sermos vitoriosos. Quando nós não usamos a armadura do cristão, tudo começa na mente. Percebeu isso aí? Deixou a porta aberta, o mal entra. Aí, ao invés de você ser luz do mundo, você passa a ser trevas do mundo. Em vez de você ser sal na terra, você passa a ser uma pimenta na terra, ou uma areia na vida dos outros, ou pedra no sapato dos outros, ou na vida dos outros, porque as trevas tomam conta da sua vida. Sabe por quê? Porque lá no livro de Efésios capítulo 6, falando da armadura do cristão, no verso 16, fala que o inimigo, ele usa dardos inflamados, que nos atingem, se a gente estiver desprotegido da armadura do cristão. E a nossa vida se torna altamente comprometedora para a nossa segurança e do mundo ao nosso redor. Nós desestabilizamos o nosso comportamento e o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco. Quem perdeu o capacete da salvação também vai perder o escudo da fé e facilmente cometerá a apostasia. E é por isso que o apostatado não é igual ao mundano, ele é pior do que o mundano. Porque o mundano, ele tem consciência da sua perdição, e é mais fácil ele sair do chiqueiro, porque tem certeza que o pai está lá com o braço aberto esperando ele de volta. Agora, o apostatado, enquanto ele viver o espírito de rebeldia, de até chegar no chiqueiro, ele dá muito trabalho para Deus e para as pessoas que estão ao lado dele. Ele é muito teimoso, é muito cabeçudo. Por isso que em Laodiceia fala que antes fora frio ou quente, porque o frio tem consciência realmente que ele está perdido. E ele sabe que ou ele volta ou já era. Agora o morno é um problema sério. O morno é um rebelde. Se ele for flagrado então nessa condição, se lá fora alguém descobrir que ele é crente, ele sendo um mundano, ou se dentro da igreja ele descobrir que ele é mundano sendo um crente, acontece o que nós assistimos aqui hoje. Será cortado da igreja e infelizmente, quando ele souber que foi cortado, ele vai ficar mais aziado ainda. Mas nem por isso nós vamos deixar de amar
de orar por ele e principalmente de visitá-lo, sem perturbar a vida dele, sem dar lição de moral, só mostrar que nós somos amigos, mostrar que nós somos irmãos do mesmo jeito, que ele é importante para Jesus do mesmo jeito, que nós estamos de braços abertos lá e aqui. É isso que nós temos que fazer, nada mais que isso. Porque o rebelde não tem muito espaço para conversar demais, não. Se conversar muito lá, vai zangar o bicho. Mas zanga, não, como diz o caipira. O transtorno da obsessão e da compulsão é a base. Nos casos mais simples, podemos citar aqui de descontrole alimentar ou até financeiro. Sabia disso? A pessoa que sofre desse transtorno de obsessão e compulsão é uma base, para falar simples, ele começa a comer, não consegue parar de comer. Uma coisa que ele gosta, então ele dispara feio. Aquilo é compulsão. Seja por sorvete, por chocolate, seja por doce, seja por o que for, seja por comida, de sal, seja de refrigerante, seja do que for. Ele começa, ele tem compulsão. É aquela ânsia, aquela vontade, que é pensamento, né? Ele faz aquilo de uma maneira que a boca enche d'água só de pensar naquilo. Se fosse o caso do limão, é diferente. E vamos comigo aqui. Imagine vocês comigo. Eu pegar uma tábua branquinha, colocar aqui, aí pego um limão siciliano desse verde, bem bonito, uma faca bem afiada, e eu vou partir esse limão no meio. Para duas bandas. Agora eu pego essas duas bandas e faço isso aqui, ó. Espreme ela todinha na minha boca e chupo aquele limão. Quem encheu a boca d'água? Deixa eu ver. Olha o tanto de gente que encheu a boca d'água. E por acaso tem limão aqui na minha mão? E para que encheu a boca d'água? Isso não é compulsão, não. Isso é porque o seu cérebro já preparou para receber o limão. Está entendendo? A compulsão é isso. A compulsão é quando você pensa naquele negócio que, pelo contrário do limão, faz muito mal para a sua saúde, mas só de você imaginar aquilo, o cigarro, a bebida alcoólica, o refrigerante que deixa o sangue ácido, desequilibra seu pH sanguíneo de uma maneira que com facilidade quem faz consumo de refrigerante formará coágulos. Além do risco de diabetes muito alto, esses coágulos formados pelo sangue se tornam ácidos, ele se torna altamente suscetível ao câncer, porque o sangue ácido é o ambiente perfeito para o câncer. E esses coágulos, quando ele parar no coração, você infartou. Quando ele parar no cérebro, você sofreu um aneurisma ou um AVC. Com ou sem sequela, valeu a pena? E saber que a gente está refrigerando para criança, hein? É altamente nocivo. Não tem diferença nenhuma de tomar cachaça. A gravidade que é tomar refrigerante. O pH sanguíneo se torna altamente ácido. Quanto mais despenca o pH sanguíneo, mais ácido fica. O nosso pH sanguíneo não pode cair. Entende? E o refrigerante leva quase a zero o pH sanguíneo, se tornando milhares de vezes mais ácido do que o normal. Nosso pH sanguíneo é 7,32 a 7,42. Com o consumo, um copo de refrigerante, o melhor refrigerante, se aqui tem melhor, tem 2,5 de pH. Imagina. 2,5 de pH. Olha o nível de acidez. Quanto mais alto o pH, mais alcalino. As crianças nascem mais alcalinas. Os adultos, mais ácidos. Agora, se você consome refrigerante, um copo desse aqui, de refrigerante, você precisa de 32 de água para recuperar o seu pH sanguíneo de novo. Imagine então que se você tomar 1 litro de refrigerante, você precisaria de 32 litros de água. E eu pergunto, onde vai caber? Para recuperar seu pH sanguíneo. E quantas
que tomam 1 litro de refrigerante não sentado. Imagine quantos meses ou quantos anos ele vai gastar para recuperar bebendo aí. Quando bebe 2 litros de água por dia. E tem gente que é igual calango, camelo, bebe meio litro de água por dia, 1 litro, e olha lá, o osso nem bebe. Daí o rim vira uma pedreira no instantinho e ferve de tanta pedra, cólica. O intestino também vai sofrer cólicas terríveis, infecções intestinais, intestino preso, coisa seríssima. Tanto que é sério. Mas a compulsão, a obsessão, leva a pessoa a consumar seu fato. Ele fica obcecado, eu tenho que tomar um refrigerante. Eu não consigo imaginar uma comida sem ter uma coquinha, ter um guaranazinho. Não consigo. Porque já virou o quê? Obsessão. E quando alguém fala da outra família, que cara é doido. Tanta gente preocupada em comer ou deixar de comer carne, e tem coisa muito pior, como a desgraça do refrigerante. Batata frita, a fritura, qualquer fritura. Quando o óleo que você está fervendo ali borbulha, ele ultrapassou a 100 graus centígrados. Ultrapassou a 100 graus centígrados. Qualquer produto que você fritar ali dentro, 33% do corpo que está sendo frito ali se torna acroleína. Acroleína. A acroleína é a toxina mais cancerígena do planeta Terra. É a mesma que sai no escapamento dos carros. Se você colocar uma pessoa dentro da garagem fechada e ligar um carro, é fração de minuto ela morre. Se ela der um tiro de fuzil na cabeça dela, ela ainda demora a morrer, às vezes, no hospital. Pode até morrer na hora, mas dependendo do lugar que passar a bala, ela não aguenta ir para UTI. E abusa até escapa. Mas se ligar o carro com a pessoa lá dentro, não tem conversa, não tem mentira. Até fumaça de incêndio, o cara inala fumaça demais, tem casos que não tem recuperação, morre. Vai para o hospital e morre no hospital. Ou morre no lugar. Agora imagina o cara pegar batata frita e comer. Ou qualquer pastel. Qualquer fritura. 33% do peso é acroleína. É só isso. Aí eu pergunto. Não, eu comi batata, é batata, é acroleína. 33% é acroleína. Então tem tanta coisa na nossa saúde que a gente tem que prestar mais atenção. Largar de radicalismo ou muita coisa, principalmente falar mal da vida dos outros, e prestar mais atenção em um comportamento mais sensato, porque nós precisamos de aprender a ter domínio sobre esses vícios. Nós temos que mudar nosso perfil para que a nossa vida seja melhor, porque somos nós que estamos perdendo alguma coisa ou ganhando alguma coisa. Os casos mais graves de compulsão, de obsessão e compulsão, nós temos aqui uma fábrica de ninfomaníacos, que inclusive, de tanta obsessão e compulsão por sexo, acaba nascendo perversões homossexuais incontroláveis. Nascem tarados, nascem cleptomaníacos, pessoa que tem prazer de pegar as coisas sem precisar de roubar, seja comida, seja dinheiro, seja carteira dos outros, seja coisas do supermercado. Cleptomaníaco, rouba com prazer. Eu já vi casos de gente rica com essa doença, porque não teve controle desse transtorno mental. Sem a armadura do cristão, irmãos, qualquer transtorno mental pode evoluir se agregando a outros transtornos, e a
comprometedora para ele e para o mundo ao seu redor. Por isso que existe o CEPAI. Existe o centro de detenção. Quando o indivíduo não tem mais controle, o jeito é prender. Ele já se tornou criminoso. E tem casos que precisa internar, porque é perigoso até para ele mesmo cometer suicídio. Jeremias capítulo 17, verso 10. O Senhor está do nosso lado, monitorando o nosso perfil e o nosso comportamento para dar a cada um conforme o resultado de nossas escolhas. E pode ter certeza que Ele dá mesmo, porque Ele nos ama tanto que se nós não ouvirmos por amor, Ele não tem outro jeito, vai ter que nos chamar pela dor. E como dói. Sabe, irmãos? No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, Paulo relembrando a história de Israel lá no deserto, ele comenta que aquelas pessoas que estavam vendo Deus o tempo todo, face a face, assistindo todos aqueles milagres e maravilhas, e que não conseguia se libertar desses transtornos malditos, porque não se entregava à luz que eles estavam vendo, preferia se entregar a essas compulsões, a essas obsessões que a vida mostrou. Essas pessoas, Deus às vezes era obrigado, não tinha outro caminho a não ser deixar elas acreditar na sua própria mentira, que é a operação do erro registrada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 e 12. Sabe, meus amados, 1 Coríntios 10, 10 fala que Deus entregava eles ao exterminador. Ele mesmo que entrou lá na 10ª praga, fez o limpa, aonde estava um monte de pessoas que não quis dar atenção para a luz que a palavra estava apresentando durante o testemunho e a pregação de Moisés. O exterminador está aí. Bate lá um carro, um caminhão, morre 3 ali, morre 15 dali, sobra mais 15. O exterminador sabe quem é que pode ir para o hospital que ainda tem jeito e quem não tem jeito mais e quem já cumpriu a missão. Bateu. Quem tem conserto, Deus vai dar oportunidade. Seja para cadeira de rodas, seja para o hospital, seja paraplégico, tetraplégico, ou câncer, seja o que for. Mas vai ter jeito. Mas o que não tem jeito, e o que já cumpriu a missão, já encerra ali. Aí outra pessoa vai vir ocupar aquele lugar, para cumprir o que aquele não deu conta de cumprir, ou para dar seguimento à missão daquele que deu conta de cumprir. E Jesus possa em breve voltar para buscar eu e você. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 10, já no verso 13, a expressão da justiça de Deus é muito clara ali, da misericórdia de Deus. Ninguém é provado além da sua capacidade, mas por toda prova tem o quê? Tem um escape. Ah, mas pode crer que tem. Tem escape. Deus não é injusto. Você pode ter certeza, se você está passando por isso, é porque você é capaz. Você está habilitado para isso. Só que você tem que parar de olhar para você mesmo e passar a olhar para Jesus. Porque enquanto Paulo olhou para ele mesmo, ele dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque o pecado habita em mim. Agora, o dia que ele olhou para Jesus, ele disse: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo. Combati o bom combate, guardei a carreira e a fé. Glória a Deus. Amém. 2 Reis, capítulo 19, versos 6 a 7, nos mostra Senaqueribe, rei da Síria, Deus colocando no coração dele
uma ideia confusa de comportamento. Sabe por quê? Porque Deus pelejou com ele em vida o tempo todo e ele não deu valor às oportunidades que Deus deu para ele. Mandava o seu capitão da guarda, que era Rabsaque, ficar lá blasfemando do Deus de Israel, diante do povo de Israel, ao invés de se render pelas experiências do povo de Deus, da história da humanidade, se render a esse Deus, ele foi blasfemar o tempo todo. E aí, quando esse espírito de confusão tomou conta, é o que nós temos em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, operação do erro. Lá em Apocalipse 17, 17, no final da perseguição também, os perseguidores serão tomados desse espírito do erro, para acreditar na sua própria mentira. Aí, como 1 Coríntios 10, 10, foi essa a escolha, vai bater de frente com o exterminador. E quem bate de frente com ele, meus amados, se tiver com Cristo, escapa. Mas sem Cristo, terminou a missão. Provérbios capítulo 4, verso 23, é o texto que consagra esta mensagem, as janelas da vida. Guarde o teu coração com diligência, porque dele procede todas as saídas da vida. Que Deus abençoe a mim e a você. E pela sua graça, o seu poder, nós possamos sermos verdadeiros guardiões ao lado de Cristo, de nosso próprio coração. É o meu desejo de oração. Amém.